SESI e SENAI, iniciativas da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresentam. O Brasil é o quarto país do mundo no ranking de maior número de acidentes no trabalho. São mais de 700 mil por ano. Além de investir na prevenção, a indústria necessita de técnicas e equipamentos para aumentar a segurança do trabalhador. No Futura Profissão de hoje, em Blumenau, Santa Catarina, vamos conhecer inovações que melhoram a saúde e a rotina de trabalho dos funcionários da indústria. Antes de eu estudar no Senai, eu trabalhei um tempo de garçom, trabalhei como taxista, trabalhei também na parte de auxiliar de cozinha. E quando eu comecei a fazer o curso no Senai, eu comecei a trabalhar na manutenção mecânica. E a partir daí que eu conheci quais eram as áreas possíveis de ser trabalhada, e isso abriu muitas portas. E a partir de então surgiu a possibilidade de trabalhar no Senai e como docente, como professor. O nosso projeto é o sistema de bombeamento para remoção de abrasivos acumulado no tanque de uma máquina de corte a jato d'água. Esse projeto visa fazer a extração de todo o material abrasivo por meios mecânicos, eletrônicos, então evita questões ergonômicas e a máquina também não vai precisar parar para fazer limpeza. Ela vai estar limpando constantemente, tendo produtividade. Opa! Olá. Beleza, Hélio? Tá. Tranquilo? Tudo bem? Vamos nessa? Vamos lá, vamos lá. Quero conhecer essa máquina aí. Os colegas também que fizeram junto. Você começou aqui como aluno e depois agora está como professor. Exatamente. Então, desde 2014, trabalhando como docente aqui do Senai. Sim. E você formou aqui em quê? Eu me formei em Tecnologia e Fabricação Mecânica. E agora você dá aula em que curso? Eu trabalho com desenhista mecânico e também com usinagem. O curso de Tecnologia em Fabricação Mecânica, ligado diretamente à fabricação em si, facilitou bastante, porque nós temos a base em sala de aula e também nós temos práticas, né? Então isso facilita bastante para conseguir desenvolver o projeto. E como as competências de vocês se complementaram? Eu comecei na parte do estudo, projeto, e depois veio os outros camaradas, os outros colegas aqui e começaram a fazer as melhorias. O legal foi que cada um tem uma afinidade em áreas diferentes, né? O Hélio ensinou 3D, a gente aprendeu 3D, solda. Um foi ensinando o outro e fomos construindo o protótipo. Né? Nós começamos a desenvolver, a trabalhar, buscar novas informações, o funcionamento e, logicamente, começamos pelo protótipo, né? Para conseguir fazer essas melhorias, adaptações. Deu para se notar que deu para fazer algumas melhorias nele, né? Para realmente automatizar o projeto, melhorar o projeto. Quem foi o docente orientador e qual o papel dele no projeto de vocês? O nosso orientador foi o professor Maurício. Teve uma grande participação no nosso projeto, porque questão de experiência, conhecimento prático também, né? Isso ajuda, auxilia bastante no desenvolvimento. Ideia diferente. As principais competências desenvolvidas nesse aluno, principalmente o gerenciamento de atividades, além disso, execução de projetos e principalmente, né, a otimização de processo de fabricação. Dentro das atividades normais da faculdade, a gente sempre passa bastante teoria e prática junto. Isso vai minando o conhecimento do aluno e ele vai identificando as oportunidades dentro da indústria. O equipamento ele consiste em toda uma tecnologia, vai pressurizar, fazendo com que essa água saia com uma pressão de 5.000 PSI. É bastante usado na metal mecânica e normalmente para fazer preparação de chapas, para fazer outras afinidades de produtos. Qual o problema que vocês tinham que resolver? Desde o início, o que me incomodava realmente é ver a máquina parada, sem produzir, e ao mesmo tempo estar sacrificando um funcionário que poderia estar produzindo, fazendo uma outra atividade. Pensa juntar lama molhada com uma pá, aquilo gruda, é cansativo e praticamente os funcionários ficam
8 horas ajuntando aquilo. O trabalhador, quando chega na etapa da limpeza, é uma etapa bem complicada, onde ele vai trabalhar com ferramentas, tipo praticamente uma pá, vai forçar muito a coluna dele. Cuidados pessoais, tipo braço, perna, porque ele pode vir a machucar no próprio equipamento, que são reforços que existem dentro dessa caixa. Norman Franz, da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, é o grande nome por trás das máquinas de corte a jato de água e um dos pioneiros no assunto. Ele era engenheiro florestal e estava empenhado em descobrir novas formas de cortar toras de madeira. Depois de várias tentativas, ele descobriu que com a pressão correta era possível usar jatos de água para cortar madeira e outros tipos de materiais. No início da década de 1970, foi vendida a primeira máquina de corte por jato de água. Ela era usada para cortar madeira laminada. Os equipamentos de corte com jato de água e abrasivo cortam materiais de espessura de 1,5 mm a 25,4 cm. Assim, é possível cortar metais, pedra, plástico, vidro, cerâmica e outros materiais. O corte é extremamente preciso, porque não há tensão mecânica nem aumento da temperatura no processo. A máquina de corte a água é um dos principais equipamentos da ABIN, uma empresa que produz caldeiras e peças para vários tipos de indústria. Vamos descobrir aqui por que esta máquina é tão importante no processo produtivo, como a sua manutenção é feita e como ela pode ser transformada. Com o mercado competitivo de hoje, você tem que estar inovando, senão você fica atrás. Porque o mercado hoje está tão competitivo que você não tem como reajustar preço, você tem que reduzir custo interno. Na área de produção, você tem todo dia um desafio. Então, tudo que você puder fazer de dispositivos, gabaritos, isso tudo é inovação, tudo agiliza no seu processo produtivo. Existe alguma política interna para trazer inovação para dentro da empresa através de parcerias com entidades externas? Hoje ela está incentivando o estudo tecnólogo, e é no Senai. E qual é o uso feito aqui da máquina de corte a jato de água? Na verdade, a máquina de corte de água, para nós, é uma das máquinas mais importantes, porque é o início do processo. Praticamente todos os itens que nós trabalhamos aqui vai para a máquina. A gente corta o material, a gente faz furação, a gente faz... a parte de inox mesmo é toda feita pelo corte pela máquina de corte de água. Como é feito hoje para retirar os resíduos abrasivos decantados nos tanques das máquinas de corte? Foram feitas caixas que fecham o fundo todo da máquina e essas caixas ficam ali durante o processo e o material vai decantando. Quando a gente precisa retirar, nós tiramos a água de dentro da máquina e tiramos as caixas fora. Então o resíduo a gente manda para aterro e as caixas retornam para dentro da máquina novamente para usar no processo. O que poderia ser melhor do que isso? A gente está estudando projetos para ver o que a gente consegue fazer, mas o ideal seria uma alimentação automática. Você tira o abrasivo e devolve a água novamente. Um grande prejuízo é o tempo da máquina parada. Esse é um processo que é demorado e a empresa parada não tem lucro, né? E além da máquina parada, né, essas 20 horas que a máquina está deixando de produzir, tem toda a parte ergonômica também do colaborador, que onde ele possa se machucar, com o afastamento desse colaborador também custa caro para a empresa, né? Com o sistema de bombeamento que está sendo desenvolvido pelo Hélio, pelo César e pelo Ricardo, tanto a produtividade como a qualidade de vida do trabalhador vão melhorar. No próximo bloco, vamos conhecer outro projeto em que isso também acontece. Em Maceió, estudantes estão desenvolvendo um projeto de lixa sugadora magnética que promete proteger a saúde dos trabalhadores da construção civil. O meu início de ensino foi no interior, então era uma escola bastante simples e ali conhecemos a base do conhecimento de modo geral. Então posso dizer que foi muito valioso, com certeza, tanto é que foi a partir daquele momento que nós começamos a aprender, ter o aprendizado para conseguir chegar aonde nós estamos hoje. Meu ensino fundamental também sempre foi público. E meus pais sempre me apoiaram. Primeiro, sempre foi os estudos para que a gente pudesse, talvez, conseguir ir cada vez mais longe e ter um pouco melhor, uma qualidade melhor de vida. Porque o estudo hoje é tudo, né? De lá eu fiz outros cursos técnicos e vim hoje a fazer a faculdade no Senai. Minha história é bem parecida, né? O ensino fundamental, o ensino médio, sempre os professores incentivavam muito a criatividade, né? Assim que formado do ensino médio, ingressei na escola técnica, onde aprimorei mais ainda meus conhecimentos.
e agora estou para me formar em tecnólogo aqui no Senai. Quais as principais lembranças que vocês têm? O que vocês gostavam de fazer? Qual era a matéria favorita? Como era a rotina? A principal matéria que eu gostava bastante era desenho, mas o desenho artístico. E hoje em si eu trabalho com desenho técnico, né, que é uma área bem diferente, porém tem o mesmo segmento na questão de desenho em si, né? As matérias que eu mais gostava era matemática, física, essa parte que trabalha mais com números, né? Estudava bastante, era bem dedicado. Eu gostava muito dessa época, uma épocazinha boa. Também eu sempre gostei de matérias envolvendo cálculo. Sempre tive uma convivência legal com todo mundo, uma convivência assim bacana, assim. Não. Acho que meus pais não têm o que reclamar de mim. E no momento em que vocês entram no Senai, qual a principal diferença que vocês percebem? O Senai, ele é diferenciado. Aqui nós temos condições de aliar a teoria e a prática, e o conceito que você aprende em sala de aula, você consegue aplicar, e com certeza a formação em si é de grande valia e uma grande excelência nesse caso. Os inovadores do Senai de Blumenau criaram um sistema que torna mais segura uma difícil tarefa para os trabalhadores nas fábricas. Já aqui em Maceió, os alunos do SESI Abelardo Lopes desenvolveram um tipo de lixa portátil que, além de lixar, suga o pó. O resultado é menos sujeira e mais saúde para o trabalhador. Nosso projeto ele foi denominado como Lizuma, que é uma lixa sugadora magnética, onde ela irá lixar, sugar o pó imediatamente e reservar em um armazenamento que será reutilizado posteriormente. O magnética é relacionada a magnetismo, no caso, a troca dos raios solares, tornando-a recarregável à luz solar. A forma, no caso de aspirar o pó, como vai acontecer? Aqui tem uma ventosa, que no caso vai girar, que vai ser acionada, e quando esse emborrachado for tocar na superfície desejada, ele vai flexionar, criando um vácuo. E esse vácuo vai deixar o pó todinho girando e o único meio de escape vai ser o reservatório. Como foi que surgiu a ideia da Lizuma? A ideia surgiu através de uma problemática, no caso. A outra componente, ela tem um pai, onde ele atua na área da construção civil e ele sofre com sérios problemas na área respiratória e percebemos que poderíamos solucionar esse problema. E assim surgiu a Lizuma. E até hoje, quantos protótipos vocês fizeram? No caso, esse daqui é o primeiro protótipo, o mais antigo. O mais atual, ele está sendo reformado com parceria no Senai. No caso, para ele ser menor, ser mais leve. E a nossa próxima etapa é adicionar um reservatório externo. No caso, vai ter uma tubulação, indo para um reservatório maior no chão, para ter um armazenamento maior do pó e fica evitando a troca do manuseio do reservatório. No caso, que seria acoplado aqui. Quais são os principais diferenciais da lixadeira de vocês? Primeiro é o preço, né? Porque as máquinas, as famosas lixadeiras que já existem na área da construção civil, custam em média de R$1.000 a R$12.000, ou seja, é um preço muito elevado para um operário obtê-la. E a Lizuma ela custará em média de R$150 a R$200, ou seja, é uma grande queda no preço. E também porque ela é uma lixadeira recarregável à luz solar. Não existe nenhuma outra. Já procuramos em sites do exterior e realmente, de fato, não existe. Bom, vocês não fizeram isso sozinhos, né? Quem foi que ajudou vocês a desenvolver esse produto? Quando surgiu a ideia, né? Vamos buscar a ajuda de nossos orientadores, nossos mentores. Em seguida, fomos ao Senai e conversamos com profissionais da área, conversamos com professores que atuam na área de eletrônica, de mecatrônica. Em seguida, fomos a uma faculdade, a UNIT, e lá encontramos com um engenheiro, onde ele nos deu todo o suporte para realizarmos todo o desenvolvimento da máquina. São feitas várias parcerias. O SESI tem várias empresas e junto com essas empresas, ele vai realmente pegar esse protótipo e melhorar. Todos os professores, junto com os alunos, receberam uma capacitação dada pela USP, o curso APS. Então foi fantástico isso daí. Por quê? Os meninos puderam ter o contato realmente com toda a metodologia científica. Os alunos aprenderam a observar de forma diferenciada, procurando uma solução para aquele problema. Aprenderam a trabalhar em equipe e aprenderam também que, procurando realmente com pesquisa, né, com metodologia científica, pode resolver os problemas do dia a dia. E para preparar eles para o mercado de trabalho, além das matérias tradicionais, de que outra forma é a formação de maneira mais geral? Olha, por exemplo, nós implantamos dentro da matriz curricular da escola uma disciplina chamada EMT, que a gente chama de Educação para o Mundo do Trabalho.
Dentro dessa disciplina, nós temos alguns projetos. Um deles se chama A Indústria na Escola. Nós vamos visitar as indústrias, escutar as problemáticas e tentar resolver esses problemas. Essa é uma forma de aproximação desse mercado de trabalho. E quais são as competências, as habilidades que eles desenvolvem com essa preparação para o mundo do trabalho que permite que eles se destaquem no futuro? Olha só, quando a gente fala em educação para o mundo do trabalho, não é só educar para fazer com que esse estudante vá para o mercado de trabalho, é educar para a vida. Sim. Então, a gente forma muito mais do que um respondedor de questões. As competências, por exemplo, de resolver problemas, de tomar decisões, de viver em sociedade. Essa escola tem uma estrutura completamente adaptada para os estudantes. Nós temos laboratórios de ciências, laboratório de matemática, laboratório de robótica. E o aluno que sai dessa escola sai preparado para o mercado de trabalho, ele sai preparado para a vida. Ele sai um cidadão completo. A lixa criada pelos alunos de Maceió pode ajudar na prevenção de doenças respiratórias dos trabalhadores da construção civil. Já o sistema de bombeamento dos alunos de Blumenau é a prevenção de acidentes. Vamos continuar acompanhando a história dessa inovação no próximo bloco. Os alunos do SESI de Maceió desenvolveram uma lixa industrial que suga o pó, prevenindo doenças dos trabalhadores da construção civil. Em Blumenau, alunos do Senai pensaram em um novo sistema de bombeamento que pode melhorar um arriscado processo de manutenção, prevenindo acidentes na indústria. O curso em si, ele traz toda a base do aprendizado e aí durante o desenvolvimento do projeto, nós temos que aprender a cada dia, né? Então, trabalho em equipe, comprometimento com o projeto em si que está sendo desenvolvido. Outro detalhe também que é bastante importante é a questão do compromisso que você tem em fazer um projeto, desenvolver um projeto que atenda à necessidade não somente do funcionário, mas da empresa de modo geral. É uma forma de aprendizado contínuo, digamos assim. Nós aprendemos a parte teórica em sala e conseguimos colocar isso em prática. Isso é bastante importante, você consegue tirar do papel, né? Você consegue criar alguma coisa, adaptar, consegue melhorar. O curso em si, ele nos traz também bastante prática. Tudo que você faz na teoria, você tem a opção de fazer na prática. Então, assim, tu pode usar vários laboratórios. Então, tudo que praticamente tu usa no curso, tu pode desenvolver seu projeto tranquilo. Quais foram as etapas que vocês passaram para chegar até a fase atual? Bom, as dificuldades em si, elas surgem constantemente. A primeira dificuldade é entender como é que você consegue fazer um projeto para atender essa necessidade. O próximo passo é conseguir conciliar todos esses dados utilizando a nossa teoria de sala de aula e colocar isso em prática. O próximo passo seria, nesse caso, um dos mais difíceis é fazer a instalação desse projeto dentro da indústria. O protótipo tem suas dificuldades, o projeto em si há a necessidade de melhorias, porém, o ponto principal é fazer a instalação mesmo dentro da indústria. Para fazer o sistema de bombeamento de abrasivos, os inovadores utilizaram um sistema eletrônico para abertura e fechamento de válvulas, tubulações, válvulas, um motor, uma bomba e um tanque de decantação. A estrutura do sistema é montada integrando as tubulações, as válvulas e o motor. Esta estrutura é ligada à bomba e ao tanque de decantação. O sistema eletrônico para o fechamento de válvulas é instalado. Galera, quem está com a gente aqui é o Luiz Eloy, ele é da FURB, Fundação Universidade Regional de Blumenau, e ele é engenheiro de fundição. Ele tá para conhecer o projeto de vocês. Isso aqui é uma simulação de um tanque, em proporção bem menor, é claro, levando em consideração uma máquina hoje que é usada numa fábrica para corte de materiais. Então, como é que funciona? Ela existe um tanque em média de 1 metro de altura, que é esse tanque, onde ele está cheio de água, aonde vai compactar esse jato de água que vai vir através do umbigo. Então, a água chega até na máquina, essa máquina ela vai pressurizar a água, ela vai fazer uma mistura com esse abrasivo, aonde vai dar o impacto no material e vai gerar o corte. Então, só que esse abrasivo, a partir do momento que ele bate no material, ele vai se estilhaçar, vai se quebrar em mais partes. Então, ele vai ficar praticamente um lodo. Essa cuba dessa máquina, uma vez por mês, a indústria tem que parar, né, ou a empresa que possui esse tipo de máquina, tem que parar durante 24 horas para fazer a limpeza dessa cuba. E como é que eles fazem hoje?
eles têm que retirar toda a água de dentro e entrar o colaborador lá dentro e limpar tudo com pá, que ele é grudento, a ergonomia do operador, o risco de ter um acidente lá dentro. E a proposta do projeto é a seguinte, fazer a limpeza desse tanque constantemente sem precisar que a máquina pare. Sem a máquina precisar parar essas 24 horas, ela vai estar produzindo essas 24 horas. Como é que é o funcionamento da máquina, né? A inovação aqui, na verdade, é o quê? É todo o sistema de tubulações de bomba, o filtro auxiliar, né, com a rosca para extrair depois o abrasivo. Então, como é que vai funcionar? Aqui nós fizemos a instalação da tubulação, né, de todo esse sistema de movimentação da água, com o auxílio de uma bomba. Este sistema vai movimentar toda a água, vai fazer a sucção e vai mandar para dentro do filtro auxiliar. Este filtro auxiliar vai ficar decantando esse sedimento que foi escoado todo aqui, né, e vai descer e depois vai ser extraído pela rosca sem fim. Esse sistema aqui ainda consegue reutilizar essa água, fica o tempo todo reutilizando a água, ajudando o meio ambiente ainda por cima. Inovação também é você pensar em soluções simples que ajudem no bom funcionamento de equipamentos, de processos, de qualidade no ambiente de trabalho. Qual que é o volume de resíduo que é gerado numa planta dessa? 2.000 quilos, vamos dizer, 2 toneladas, está dentro de um padrão legal. Acima disso começa a ficar muito material. Com esse processo dificilmente vai acumular tanto. Perfeito. Sempre vai ter resíduo, porque ele vai estar sempre naquele processo, mas hoje a máquina ela para porque chega um ponto que tem muito abrasivo. Que seria acoplado na máquina, né? Certo. O investimento é alto. Quando ele fez lá em 2013, os valores, o orçamento de valores ficou na faixa de R$20 mil. Isso era tudo manual, né? Não tinha o fuso atrás, era retirado através de um filtro, um saco, né? Um saco de ráfia. A gente adicionou depois o fuso atrás e ele vai jogar direto na caçamba. Então tem mais esse custo ali e as válvulas e a parte de automação. Calculando isso aí dá perto de R$50 mil. O conceito é simples, mas precisa de conhecimento técnico para você desenvolver e implantar essa ideia. Parabéns pelo trabalho. Luiz, agora a gente já ouviu, você ouviu, tirou as dúvidas. Quer ver funcionando? Claro. Como que você avalia a possibilidade de aceitação da indústria para esse projeto? Expor pro dono da empresa que o teu empregado não vai ficar parado, tempo é dinheiro, então creio que tiver um trabalho de venda bem feito na indústria, que pode ter uma boa aceitação no mercado desse produto. Aprovado? Aprovado. E o que vocês pensam para o futuro? O próximo passo seria fazer o quê? Buscar desafios, atender a indústria, atender ao nosso mercado de trabalho. Com certeza isso vai fazer com que seja estimulante, seja interessante criar ou até mesmo adaptar a uma outra máquina. Sempre vai existir algo a melhorar. Então, cabe a cada um olhar, imaginar a situação. Dá para melhorar? Dá. Tem condições? Tem. Então, vamos pegar, vamos fazer. Os alunos do Senai de Blumenau e do SESI de Maceió criaram inovações que diminuem os riscos do processo produtivo. Isso melhora a segurança e a saúde do trabalhador e colabora para uma produção mais eficiente. Você pode ver mais inovações como estas que melhoram a vida dentro e fora das fábricas aqui no Futura Profissão. Uma parceria SESI e Senai, iniciativas da CNI, Confederação Nacional da Indústria.